Olá, internautas conectados no DM TV, estamos de volta com o DM Entrevista, agora ao vivo pelo site do Diário da Manhã, pelo dm.com.br e também pelo DM TV Goiânia. Então você acompanha agora uma entrevista sobre o que Goiás tem de melhor, que é uma das belezas naturais, que é o Rio Araguaia. E para isso nós recebemos o professor universitário Luiz Alfredo Costa Freitas, ele que também é analista ambiental do CMBio. E é com ele que a gente bate um papo sobre essa riqueza da qual nós temos. Ele que veio falar sobre projetos que tem ali para a região do Rio Araguaia. Tudo bem com o senhor? Seja muito bem-vindo ao DMTV, professor. Bom dia a todos, obrigado pela acolhida, estamos aqui. Professor, eu quero saber o seguinte, o senhor também além de professor universitário, né, e analista ambiental, e o senhor também é coordenador de um projeto chamado Araguaia Sustentável, né, que este ano completa 23 anos. O que a gente pode comemorar em relação a esse projeto? Quais foram os frutos desses 23 anos da qual nós podemos hoje divulgar, né, da qual nós escolhemos? Bom, em termos concretos, nós fizemos um levantamento dos acampamentos que ao longo do Araguaia acampavam de forma correta. Todo acampamento que acampa de forma correta, que respeita as 15 normas de acampar, ele recebe um certificado de parceiro ambiental. E esse certificado dá a ele uma espécie assim de um destaque em relação aos acampamentos que não são ecologicamente corretos. Isso é um diferencial para o acampamento. E quando nós começamos o trabalho, em 93, 94, apenas 20% dos acampamentos do Araguaia tinham comportamento dentro dos padrões de gestão ambiental de um acampamento. E ao longo desse tempo nós conseguimos inverter. Hoje 80% dos acampamentos apresentam um comportamento adequado e apenas 20% é que ainda não se enquadraram nas normas de boas práticas de acampar. E esse acampamento da qual o senhor fala é esse que ocorre agora no meio do ano? Exatamente. Nós temos a temporada do Araguaia, que ela é mais forte durante o mês de julho. Ela começa em junho, já tem pessoas lá, depois alguns continuam até setembro, mas o mês de julho é o mês em que nós temos cerca de 50 mil turistas visitando o Rio Araguaia só em Aruanã. Se for considerar o Araguaia como um todo, passa de 100 mil visitantes e turistas acampados ao longo do nosso rio. E nesses 23 anos, nesse projeto que o senhor cria, da qual o senhor faz parte, né, da qual o senhor coordena, que é o Araguaia Sustentável, ali na região, quais são as formas que nós podemos dizer que o Araguaia realmente é sustentável? O sonho que nós temos, né, que veio no nome deste projeto, o Araguaia Sustentável, é transformar o rio Araguaia em uma espécie de um rio-parque, de um corredor ecológico, de um rio que não perca os seus atrativos. Porque o maior atrativo do Araguaia são as belezas naturais. E se nós conseguirmos manter o Araguaia com boa qualidade ambiental, com boa qualidade de água, o bom turista, aquele que vem para desfrutar das belezas da natureza, o turista de natureza, ele vai se sentir atraído. Por isso nós lutamos e conseguimos até manter a cota zero, que é o peixe, você quer, vá ao Araguaia, consuma lá, mas deixe o peixe, leve emoções. Mas o peixe tem que ser consumido nos municípios que são banhados pelo Araguaia, e a forma de nós termos um Araguaia sustentável é irmos em direção ao ecoturismo, a um turismo de natureza e não a um turismo predatório, turismo de massa. Para isso é necessário o que nós chamamos de ordenamento do turismo no Araguaia, e é isso que o projeto Araguaia Sustentável busca fazer. É o ordenamento do uso público dessas áreas, com o manejo para que o impacto seja o menor possível e o Araguaia suporte a visitação e fique cada vez um rio com maior atrativos turísticos, porque a pesca, ela acontece, exceto no período de defeso, ela é um atrativo para o ano inteiro. Então o Araguaia não vive só da temporada, ele vive da pesca amadora, esportiva, não profissional, porque esse tipo de pesca ele não destrói o rio, ele conserva o rio e é uma atividade econômica de baixo impacto ambiental.
O senhor também é especialista também na área de anfíbios e também de répteis. Como é que está essa diversidade nossa ali na região? Olha, nós estamos fazendo atualmente um trabalho mais focado na preservação das tartarugas. O trabalho com as tartarugas lá na região de Luiz Alves, ela já vem sendo feito há muito tempo pela bióloga Ana Paula Lustosa, que também é do ICMBio, e nós assumimos, junto com um grupo chamado CNPT, que é o Grupo de Populações Tradicionais, nós assumimos o cuidado das tartarugas na região de Aruanã. Tanto isso é verdade que as 5 praias onde há desova de tartaruga está proibida a instalação de acampamentos, porque a tartaruga ela não desova em praia que o homem ocupou, pelo lixo deixado, pelo medo que ela tem mesmo. Então, algumas praias como a do Fernandão, que não foram mais acampadas, até por uma questão de respeito que as pessoas têm pela figura dele, isso foi positivo, porque como ninguém acampou na praia do Fernandão em Aruanã, as tartarugas escolheram aquela praia, foi a maior desova de todos os tempos naquela praia e em outras praias que não houve acampamentos instalados. Então, nós entramos num acordo com o chefe de acampamento para respeitar pelo menos as praias onde as tartarugas desovam, para que possa aumentar a população de tartarugas e tracajás dentro daquela unidade de conservação federal, que é a Reserva Extrativista Lago do Cedro, que tem por obrigação proteger todas as formas de vida, em especial as mais ameaçadas, que nesse caso são os anfíbios e as tartarugas da Amazônia. Aliás, isso requer muito também trabalho de educação. A gente viu nas fotos que o André colocou agora há pouco. Vou pedir para o André colocar aí a escola e o pessoal do Bombeiro Mirim. Esse trabalho da qual vocês desenvolvem, que importância tem crianças, né, ali de 4, 5, 6 anos, conhecendo o Araguaia? Olha, nós fazemos 2 tipos de trabalho. O primeiro é com os professores da rede municipal e da rede estadual. Nós damos curso de capacitação para os professores para que eles saibam abordar a questão ambiental em sala de aula e implantar esse valor no coração da criança, que é a biofilia, que é o amor à vida. Isso na região? Isso na região do Araguaia. Do Araguaia. Esta semana, em sexta-feira, nós fizemos uma capacitação lá em Aruanã. Foram matriculados 130 professores, desses acho que em torno de uns 90 estiveram presentes e fizeram essa capacitação. E o segundo momento é na praia mesmo, nos acampamentos em que há crianças. Nós chegamos nos acampamentos, verificamos a presença de crianças e aí nós levamos os universitários para fazer o trabalho de educação ambiental com as crianças nos acampamentos. E também, junto com o Bombeiro Mirim, que são os Anjos do Araguaia, nós fizemos essa parceria com os bombeiros para, na capacitação dos bombeiros mirins, que recebem durante a temporada, eles tenham também encontros de educação ambiental, em que eles aprendem a proteger não só as pessoas, né, que é papel do corpo de bombeiro, mas também os animais que estão em perigo. Professor, ali na região do Araguaia, há uma grande exploração ali da agropecuária, né? E também dos vazanteiros, que no caso eles utilizam melhor o Rio Araguaia do que o pessoal que usa para o bem próprio, mas no caso para a venda, né, desses produtos ali da agropecuária. Como é que nós estamos em questão de exploração do Rio Araguaia ali na região? Ainda existe uma monocultura próxima ao Araguaia, com o uso de defensivos agrícolas que acabam contaminando o rio. Essa é uma prática que tem sido feita e nós combatemos ela. Ao contrário, nós apoiamos os vazanteiros, que são populações tradicionais que usam o rio, a vazante do rio, as terras férteis que o rio deixa depois que ele retorna ao seu curso, para que essas pessoas continuem tendo essa prática, mais voltadas para uma agricultura familiar, para uma agricultura orgânica, que não polua o rio. Porque se a gente proteger o rio da degradação e da poluição, é bom para os que vivem do rio, é ruim para os que vivem da monocultura e da pecuária, mas para os que vivem do rio, proteger o rio é muito vantajoso. E nós estamos do lado daqueles que querem o rio de forma sustentável, para que o rio permaneça belo, saudável, atraindo um turismo de natureza, e não para aqueles que querem depredar o rio, porque depois eles
destroem aquela região e eles vão para outra, porque eles não têm amor pelo Araguaia. Nós temos uma postura diferente. Nós queremos o Araguaia vivo, nós queremos o Araguaia cada vez com mais atrativos para que ele cumpra a sua vocação turística, que é de ser a praia dos goianos, o coração dos goianos. Um rio de tantas belezas não pode servir para o usufruto de apenas alguns que colocam hidrelétricas ou atividades que só beneficiam uma pequena minoria e deixam o goiano sem o seu jardim mais belo, que é o Rio Araguaia. O senhor falava comigo aqui antes da nossa entrevista, que lá no Rio Tucuri, não é isso? Tocantins. Em Tocantins já tem uma hidrelétrica, né? E que o medo é que isso venha ter também no nosso Rio Araguaia. Já há alguma menção de se criar uma hidrelétrica na região? Os dois rios, né, que nós temos na nossa bacia Araguaia-Tocantins, né, que é o Rio Araguaia e o Rio Tocantins, o Tocantins já está praticamente todo coberto de hidrelétricas, porque ele é um rio profundo, que corre encaixado, e então ele tem mais facilidade de gerar energia. O Araguaia não tem esse perfil. O Araguaia é um rio, tem suas corredeiras, tem seus banzeiros, mas é coisa rápida. Ele não tem grandes desníveis que justifique você fazer uma hidrelétrica. Existe uma lá próximo, quando o Rio Araguaia já está desaguando no Tocantins, que é uma hidrelétrica que já está instalada, mas realmente já é uma mancha, né? O Araguaia tinha que ser todo ele protegido. Nós queremos barrar e não permitir que novas hidrelétricas como essa de Tucuruí venha a transformar o rio em um rio como o Tocantins, que é um rio afogado. O que se chama um rio afogado? Um rio que você recortou ele em pedaços e os peixes que percorriam todo o rio para fazer a sua vida não conseguem mais, foram extintos. Então afogou-se a vida do rio Tocantins. E nós, e a mais a sociedade organizada, não vamos permitir que se afogue o Rio Araguaia, porque ele é um rio que já esteve em condições piores. Nós fazemos as entrevistas e o pessoal diz, não, já foi pior. Depois que vocês começaram a fazer esse trabalho de monitoramento, até de fiscalização, melhorou muito. O Rio Araguaia era um rio, vamos dizer assim, 90% destruído. Hoje ele já está assim entre 65% e 70% recuperado. Então a gente vai continuar nessa direção de colocar o Rio Araguaia como um foco de proteção ambiental. E para isso nós temos várias unidades de conservação ao longo do rio, sem contar as unidades de conservação estadual, como o Parque Estadual do Araguaia. Nós ainda temos a Reserva Extrativista Lago do Cedro, em Aruanã, e a APA Meandros do Rio Araguaia, lá na região de Luiz Alves, pegando Bandeirantes e vários outros municípios que estão protegidos por esta área de preservação ambiental. Então a ideia não é que não haja uso econômico, sim, que haja um uso econômico, mas continuado. Eu não quero fazer um uso econômico e acabar com o rio e não ter mais peixes e não ter mais turismo. Eu quero que o Araguaia permaneça com esta sua função de atrair o turismo, mas que o turismo não destrua o Araguaia, que haja uma parceria, né, entre turistas e ambientalistas para que o rio sirva tanto de proteção ambiental quanto de atrativos de destino para pessoas que amam fazer turismo de natureza. O senhor fala dessa convivência, ela é possível no caso do agricultor que não seja os vazanteios, é possível essa convivência com essa produção econômica da agricultura, da pecuária? É possível conviver? Somente se nós partimos do princípio que é uma agricultura orgânica de base familiar. Esta dá para conviver. A agricultura, a monocultura, com grandes quantidades de defensivos agrícolas, isso torna o Rio Araguaia, que é um manancial, é onde se busca água para as populações que vivem tanto em Mato Grosso quanto em Goiás e até Tocantins. Isso é incompatível, porque se eu poluo as águas, depois fica muito caro para fazer a limpeza dessa água. Então, a coexistência de monocultura com defensivos agrícolas e preservação do Rio Araguaia, isso não é possível. Mas tem uma saída para isso? Para que esse agricultor possa, de alguma forma... Porque isso também, de certa forma, também é necessário também para a economia também do Estado, não é?
Agora, teria alguma forma que esse agricultor poder pensar, não, mas a gente tem essa alternativa, vamos desfazer dessa, então. Bom, é fácil de entender. O Araguaia, quando ele enche, ele ocupa um espaço muito grande. Então não dá para fazer monocultura nessa região porque a monocultura ficaria submersa. Então nesta área onde o rio se expande, que chega às vezes até 50 quilômetros, essa área tem que ser respeitada, porque essa área ela é do rio, ela é de proteção. Ela não é para ser ocupada. A lei garante proteção a essa área. Então esta área, quando ela é invadida por monocultura, ela está fazendo uma atividade econômica ilegal, contrária aos interesses ambientais, contrária aos interesses de preservação, contrária até aos interesses econômicos, porque ela destrói uma área contaminando, matando espécies, e não é para isso esta área. Se vamos fazer uma monocultura, que seja numa área irrigada, né, com os pivôs e toda a tecnologia que permite que seja feita uma agricultura segura. Esta que é na vazante do rio, esta tem que ser para os vazanteiros, para as comunidades que vivem na região, para que se faça uma agricultura para a produção de alimentos, mas sem destruir a qualidade da água do rio e dos ambientes, porque quem vai pagar com a vida são os anfíbios, os répteis que vivem naquela região, porque é uma região úmida que atrai grandes quantidades de répteis aquáticos e de anfíbios, e que ficam ameaçados por uma agricultura que não vai ser sustentável nem economicamente, porque quando o rio tem a sua cheia, ele vai tudo para debaixo d'água. Então é uma área que não serve nem para uma agricultura extensiva e também não serve para a pecuária extensiva. É para a pecuária bem localizada mesmo, porque o animal vai para lá na região onde não está tendo vazante ou no período onde não está tendo essas cheias. Professor Luiz, eu queria saber o seguinte, ontem, né, terça-feira, foi o Dia Mundial da Água. Como é que o senhor analisa, como é que o senhor enxerga essa questão do problema da falta de água no Brasil, mas também como é que o senhor vê também a questão, já em outros países, como na própria Europa também, já se enfrenta esse problema. Goiás detém grande parte da água que o Brasil tem, até se fala que aqui é uma caixa d'água, na verdade, aqui em Goiás é uma caixa d'água. Como é que nós estamos em relação aos nossos mananciais, em relação a essa água da qual nós nos abastece? Olha, nós tivemos recentemente, no final do ano passado, o 20º Simpósio Ambientalista Brasileiro do Cerrado, que foi tratado exatamente essa questão, né? Cerrado, berço das águas, até quando? Né? Bom, nosso problema, na verdade, não é um problema de água, de falta d'água, é de falta de gestão da água, de gerenciamento da água, de uso adequado da água. Quantos nós temos aquela consciência de, na hora de escovar o dente, pegar só um copo d'água, que é o suficiente para você escovar o dente? Não, deixa lá a torneira aberta, toma banho, esquece da vida. Então, a nossa irresponsabilidade com a água é que é o grande problema. Porque a água, ela tem problemas sérios, porque ela é distribuída de forma desigual. Tem regiões com muita água, tem regiões com pouca água. O Cerrado realmente cede toda a água que vai para o Pantanal. Se o Cerrado acabar, o Pantanal acaba também, porque 100% da água que chega ao Pantanal vem do Cerrado. O Cerrado é dependente. Tem um cordão umbilical unindo o Cerrado ao Pantanal, que é a água. O Pantanal ele é totalmente insuficiente. Se a água do Cerrado acabar, o Pantanal acaba, e é um ecossistema único. O Cerrado manda água para a Caatinga e manda água também para o Sudeste. Na verdade, não manda para a região Norte. A região Norte, ao contrário, ela é que manda água para a gente. Nós é que devemos pagar água, porque nós contribuímos. A região Norte contribui com mais água para nós do que nós para eles, principalmente pelos rios voadores, que são as nuvens que saem da Amazônia e vêm aqui regar o nosso cerrado e ser a origem da nossa água. Mas, de uma forma geral, é um problema crítico, porque a água, ela tem uma distribuição heterogênea, alguns com muita água sem precisar, e outros com pouca água precisando. O local que nós temos mais água é na região amazônica, e eles não usam 10% da água que produzem. São, portanto, exportadores
de água. Nós também, o Cerrados, a região centro-oeste, é um exportador de água. Nós exportamos mais do que importamos. Futuramente poderemos ter aí um problema com água, essa água doce? Sim, a má gestão e o uso inadequado aponta para um futuro triste, né? Se o rio Araguaia não for cuidado, segundo as pesquisas mais recentes, ele seca em 40 anos. Então os meus netos vão ver areia, não vão ver o rio Araguaia, se nós não tivermos uma responsabilidade com o rio nessa geração, de colocarmos um basta e de dizer, não, o rio Araguaia, ele pertence a nós e às próximas gerações. E quem quer fazer do rio Araguaia apenas um local de exploração comercial, vai matar o rio, porque são pessoas que parece que não são pais ou avós, que não têm responsabilidade com seus descendentes, parecem que eles querem tudo para aqui e para agora, e não tem essa sensibilidade de perceber que o rio Araguaia não é só para essa geração. Nós temos que entregar para a próxima geração um rio funcionando, porque nós recebemos um rio funcionando e estamos correndo o risco de entregar para a próxima geração um rio morto, um rio sem vida, porque se nós não formos responsáveis, a natureza, ela tem seus métodos e ela vai fazer um rio desaparecer aqui e um outro rio aparecer em outro lugar, se não for cuidado com a devida responsabilidade. Daí a nossa preocupação em cuidar do rio para que ele se torne um rio perene e não um rio que vai em 40, 50 anos ter só registros históricos. Esse projeto, transformar o rio Araguaia, né, num parque, né, no Rio Parque, em que fase que está esse projeto, da qual vocês querem desenvolver lá um ecoturismo na região? Bom, esse é um sonho, né, é o ideal pelo qual nós lutamos, pelo qual estamos dispostos a viver e, se necessário for, até morrer. Porque a gente enfrenta o rio Araguaia, os bancos de areia e as pedras do Araguaia todos os anos, né? Eu agora estou sendo transferido exatamente para a reserva extrativista Lago do Cedro para cuidar de perto. Vou estar lá de olho, fiscalizando, não deixando o Araguaia ser depredado. Mas o sonho maior, ele ainda está num plano ideal. O que a gente está tentando fazer é unir todos os órgãos que se preocupam com o Araguaia para levar essa ideia, porque existe a ideia contrária, né, que é de usar o rio Araguaia como hidrovia, como hidrelétrica e outras que não a função do rio, que é a de fazer o carreamento, né, do seu conteúdo em direção ao mar e servir para a diversão, o balneamento e o uso das populações. Então, esse projeto maior, ele existe, já existe um projeto criado por ONGs que se preocupam em ir nessa direção, de transformar o rio Araguaia num rio parque, num corredor ecológico de biodiversidade. Pelo menos 50 quilômetros de cada lado do rio ser uma área de proteção completa, e não apenas parcial, como é atualmente. Bom, nós estamos recebendo hoje o professor Luiz Alfredo Costa Freitas, ele que é analista ambiental do ICMBio e também coordena um projeto chamado Araguaia Sustentável, que completa esse ano 23 anos aí de existência, um projeto belíssimo e muito importante aí, que é desenvolvido ali numa preocupação com o rio Araguaia. Professor, antes da gente nos despedirmos, eu queria que o senhor falasse a importância desse instituto, o ICMBio, para o rio Araguaia, e o que ele vem desenvolvendo, o senhor enquanto analista desse órgão tão importante, né, dessa instituição tão importante. Bom, para que todos entendam, o ICMBio ele foi criado a partir do IBAMA, né? O IBAMA tomava conta do meio ambiente no Brasil como um todo. O governo federal entendeu que era melhor separar o IBAMA das unidades de conservação e criou então o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, cuja sigla é ICMBio, assim como o IBAMA é uma sigla de um nome bem maior. Então este órgão, atualmente, ele faz a gestão de 314 unidades de conservação no Brasil inteiro.
e de aproximadamente 11 ou 12 centros de pesquisa que são temáticos. Dá mais ou menos em torno aí, eu acredito, que se somar todo o território que o ICMBio tem que proteger e tem que fazer a gestão, dá em torno de 10% do território nacional. É o maior laboratório do mundo de biodiversidade, que é onde se faz pesquisa. Nós temos no Brasil o maior laboratório de biodiversidade do planeta. Nenhum país do mundo tem 10% da sua área preservada em unidades de conservação. Pelo menos na América Latina, nem pensar, né? O Brasil, então, ele tem essa vanguarda de ser um país que respeita, não em todos os ecossistemas. Por exemplo, o ideal fosse que cada bioma tivesse 10% preservado. A Mata Atlântica não chega a 2%. Em compensação, a Amazônia chega a quase 40% de áreas preservadas. Para o Araguaia, o ICMBio, para o Cerrado como um todo, o ICMBio tem várias unidades de conservação, que são as reservas extrativistas e as áreas de preservação ambiental. No Araguaia, essas duas unidades, elas foram criadas por causa do projeto Araguaia Sustentável. Quando o projeto Araguaia Sustentável começou, não tinha unidade de conservação no Araguaia. Aí nós mostramos, olha, precisa proteger as tartarugas daqui, precisa proteger essas espécies. Então, a consequência do projeto Araguaia foi a criação da APA Meandros do Rio Araguaia e a criação da reserva extrativista Lago do Cedro. Uma lá por volta do ano 2003, por aí, e não, acho que antes. O projeto, a reserva extrativista em 2006 e a APA Meandros do Araguaia bem antes, mas acho que 1998, por aí. Então, o ICMBio, ele continua lutando para preservar essas áreas, mas ele só pode preservar dentro da área que a lei lhe permite. Eu, por exemplo, só posso fiscalizar dentro dessas áreas que são áreas protegidas. Mas ali, naquela área protegida, o chefe manda mais do que o prefeito, porque ele é a autoridade máxima. Se ele disser tem que ser assim, o prefeito tem que concordar, porque ele é o gestor daquela unidade de conservação. E se ele decidir, por exemplo, que não pode mais descer helicóptero ali, não vai poder descer. Tem tido uma falta de respeito ali na região do Araguaia, em relação às prefeituras? Não tem tido. Pelo contrário, nós colocamos limites para as datas de acampar e a maioria, com exceção de 2 ou 3, a maioria respeitou. Os que não respeitaram serão multados. Não tem como. Ele sabe que ele tem que respeitar a lei, caso contrário, ele responde por isso. Então, tem alguns acampamentos que não respeitaram e foram devidamente punidos no rigor da lei. Mas, de uma forma geral, nós obtemos uma boa parceria das prefeituras, que abrem as portas para a gente, né, para capacitarmos os professores e também para o recolhimento do lixo. A Prefeitura de Aruanã e de São Miguel do Araguaia estão de parabéns, porque visitam os acampamentos, deixam os sacos de lixo, recolhem o lixo diariamente para o impacto ambiental ser menor possível, né? Tá certo, nós agradecemos a participação, né, a vinda por essa entrevista do professor Luiz Alfredo Costa Freitas, ele que é analista ambiental do ICMBio e também coordenador do projeto Araguaia Sustentável, que completa esse ano 23 anos. Professor, obrigado pela sua vinda aqui ao DMTV. Muito obrigado também. Conte sempre conosco, é um prazer divulgar o Araguaia, é um prazer falar para as pessoas, amem esse rio, ele é nosso. Ele está no coração de Goiás, ele está no coração do goiano. E é nosso dever, enquanto pessoas amantes da natureza e goianos de coração, não deixar o Araguaia ser tocado por mãos inescrupulosas ou que não têm o mesmo amor que nós temos pelas belezas do nosso rio, o Araguaia, o rio por quem nós morremos de amor. Certo, olha só, o DMTV, daqui a pouco tem o Esporte na Rede, ao vivo também, você confere aí as notícias do esporte, não só de Goiás, mas também do Brasil e também do mundo. E ao longo da nossa transmissão, os boletins informativos, assim como também as entrevistas diárias que todos os dias tem aqui pelo DMTV, a sua TV na web.